Paz e graça, queridos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês com toda sorte e bênção. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, nós vamos meditar hoje sobre qual é o seu ídolo? O que é que você precisa sacrificar para que Deus venha ter primazia na sua vida? E quando eu falo de sacrificar, não falo de uma coisa ilegal. Eu falo de uma coisa legal. Talvez você tenha um sonho, né, de ser um, um, um engenheiro, um médico, um advogado. Talvez você tenha um sonho de ter uma empresa. Talvez você tenha um sonho de ter um emprego dos seus sonhos. Talvez você tenha um sonho de fazer uma viagem. Mas o que é que você precisa dar a Deus para que Deus venha estar trabalhando ao seu favor? Nós vamos ver um texto, queridos, que é um texto que eu acho fantástico. Porque é interessante que a Bíblia ela trabalha nas entrelinhas. A Bíblia ela é um livro que ela tem que ser discernido espiritualmente. Porque se não for espiritualmente, você não vai conseguir discernir a palavra de Deus. Então, a Bíblia ela se discerne espiritualmente. E nós vamos ver, queridos, aqui em alguns textos proferidos, alguns textos sobre a questão de Elcana e Ana e Penina, né? Penina, Ana e Elcana. Queridos, vamos ler o texto para nós trabalharmos, para nós nos aprofundarmos, para nós entendermos o que é que Deus tem para falar conosco hoje. E o texto se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Houve um homem em Ramatim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente. Porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha encerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim outra vez irritava, pelo que chorava e não comia. Aí você vai ver, queridos, Ana, ela vai ter uma resposta de Deus. Né? Então, havia Elcana, era um homem de Deus, e naquele tempo, nos termos de Israel, o homem ele poderia ter várias mulheres desde que fosse israelita, fossem mulheres solteiras, claro, obviamente, e fossem mulheres, obviamente, da mesma fé. Podia ser até de outras tribos de Israel, mas que pudesse ser da mesma fé, sendo que a mulher, o homem, ele tinha que casar com a mulher da mesma tribo. Mas veja bem, Eucana era um homem bom, um homem excelente, um homem de Deus. Mas Eucana, ele tinha duas mulheres. Uma era Penina e outra era Ana. A Bíblia diz, como se diz aí, no versículo 8, você vai ver que Ana, ela vivia das suas emoções. Versículo 8. E sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Então, queridos, o diabo, ele trabalha no seu ponto fraco.
o diabo trabalha no seu ponto fraco. Era necessário que Ana tivesse uma postura de fé, uma postura de Deus para repreender a Penina, para repreender as afrontas do diabo, porque Penina era rival de Ana. E Penina, claro que estava sendo usada pelo diabo, Penina estava sendo usada pelo diabo, mas Ana tinha que repreender a Penina. E só que Ana, ela era uma mulher de Deus, uma mulher cheia de graça, mas ela precisava tomar postura de mulher de Deus e repreender a Penina. Então, é como Jesus falou, tem coisa que você repreende, queridos. Tem coisa que você repreende no nome de Jesus. Tem coisa que você repreende com a oração. Tem coisa que você repreende pela fé. Muito bem, vamos lá. Versículo 10. Diz que ela também era amargurada de espírito. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Perceba que Ana, ela vivia nas emoções. Era uma mulher de Deus fora de série. Mas o fato de ser mulher de Deus, queridos, não significa que a pessoa é perfeita. A pessoa vai criando forças e Deus vai falando com as pessoas no passar do tempo. Interessante que a Bíblia diz que ela, uma mulher como Ana, era amargurada de alma. O que é amargurada de alma? Era uma alma azeda, uma alma amargurada, era infeliz. Era infeliz. Mas você vai ver o fio da meada. Vamos chegar lá que você vai ver uma revelação profunda da parte de Deus e Deus vai falar com você. E será que você tem sido amargurado? Será que você tem sido uma pessoa infeliz? Será que você tem sido uma pessoa que, meu Deus, não se contenta com nada, não agradece a Deus por nada? Será que você tem tido essa mesma posição de Ana? E perceba que Ana era uma cristã exemplar. Não estou falando aqui de caráter de Ana. Não estou falando aqui da postura de Ana. Ana era uma cristã exemplar, uma mulher a qual qualquer homem de Israel queria ter compromisso. Qualquer homem de bem de Israel queria ter compromisso. É uma mulher formidável, ao nível de Abigail, ao nível de Esté, a nível de Ruth, a nível de Débora, dentre tantas outras relevantes. Mas perceba, queridos, o texto. Vamos se voltar para o texto. Versículo 11. Ana, ela revela aqui agora a sua idolatria. Ana vai revelar o porquê de tudo. Ana vai revelar o porquê de tudo. E voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembraste, e da tua serva te não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui está a chave, querido. Se você tem espírito, se conecte aí que você vai ser trabalhado. Ana, o que foi que Ana fez? Qual o sonho de Ana? Ela tem um filho. E um filho varão, que ela demonstra aqui no versículo 11. E a luta dela é para aquele filho. A luta dela era para que aquele filho, que ela tivesse aquele filho. A luta dela é para que aquele filho viesse ao mundo, fosse um grande homem de Deus, mas nos braços dela. Perceba que ela confessa ao Senhor. E o que pode ser, queridos, muitas das vezes, o nosso triunfo, às vezes serve até mesmo para impedir de Deus trabalhar. Não vou dizer que é maldição, porque o filho é bênção, é uma bênção maravilhosa, mas aquilo que você coloca a sua esperança, aquilo que você coloca a sua força, é por isso que eu falei no início da mensagem que pode ser um trabalho, pode ser uma viagem, pode ser uma postura que você tem, né, que desejo que você tem. E eu quando falo desejo, não falo desejos pecaminosos, lascívios, desejos contrários à palavra de Deus, que isso aí já por si só já é um natimorto, como diz o povo no termo jurídico, já nasce sem procedência e sem aval nenhum de Deus. Mas desejos salutares, é como eu falei para vocês,
Existem pessoas que, ela, por exemplo, um pregador, um pregador que ele quer pregar a palavra de Deus. Correto? Sim ou não? Correto. Ele quer falar do amor de Deus. Mas só que ele quer pregar no canal de televisão, coisa boa, maravilhosa. Mas só que esse é o altar dele. Esse é o altar dele. Ah, pastor, se for para pregar para uma pessoa, não quero. Se for para pregar para 10 pessoas, não quero. Só quero pregar para 100 mil pessoas. Queridos, para você ter ideia, é uma coisa que é legal, mas a procedência está errada. Ah, pastor, eu quero um emprego no Supremo Tribunal Federal. Para que você quer aquele emprego? Ah, pastor, eu quero ser deputado. Ah, pastor, eu quero ser vereador. Ah, pastor, eu quero ser prefeito. Ah, pastor, eu quero ser presidente do STF. Ah, pastor, eu quero ser governador. Para que você quer esse cargo? Entregue a Deus. Quando você entregar a Deus, você vai ver que Deus vai fluir coisas melhores na sua vida, no seu coração. Entregue a Deus. Quando você entregar a Deus, você vai ver coisas maravilhosas acontecer. Eu me lembro que na década no início do ano 2000, havia vários pregadores. Em 98 foi quando fui batizado pelo Espírito Santo. 96, quando fui batizado nas águas. Né? 94, eu tive uma experiência onde Deus começou a falar no meu coração. Eu comecei a levar as pessoas para dentro da igreja, mas não pregar o evangelho, apenas falar, e chamar para a igreja. E eu me lembro que de 94 a 98, Deus foi mudando a minha percepção, né, para chegar a ser quem sou hoje. E interessante que um dos meus desejos, eu fiz uma lista com Deus, e um dos meus desejos era ter um programa de televisão. Era ter um programa de televisão. Uma coisa totalmente saudável. Porém, não era aquilo que Deus tinha para mim. Não somente eu, mas também com as pessoas, os pregadores da época, aquela explosão dos CDs, DVDs, e aí todos os pregadores queriam ter um programa de televisão para poder falar na televisão do amor de Deus, coisa excelente, tremenda, mas porém não era o propósito de Deus. Não era o propósito de Deus. Então eu ofereci a Deus e as coisas começaram a fluir na minha vida. E eu percebi que o que Deus tinha para mim era muito melhor do que programa de televisão. Muito melhor do que falar em programa de televisão. Claro que eu admiro homens que vão lá, tal, tem homens que têm mensagem boa, salutares, isso é bom e maravilhoso, mas o que eu recebi do Senhor no meu recôndito não se compara com aquilo que eu poderia ir para o programa de televisão. Até porque muitos pregadores que foram para a televisão, o seu ego, o seu orgulho se encheu, não todos, mas muitos. Não todos, mas muitos foram acometidos do orgulho e derrubados pelo mesmo. Porque é uma área onde você tem que estar sempre vigiando, porque é muito poder e influência que você tem, e a pessoa acaba sendo desmoralizada, até por algo que fala. Né? Mas, glória a Deus, que Deus me colocou no lugar que eu estou. A Bíblia fala o seguinte, que a vontade de Deus nós devemos estar no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Se o ponto de circunferência, se o seu ponto de atuação é para pregar na favela, meu irmão, pregue. Se o seu ponto de conferência, se o seu ponto de atuação é para pregar no ônibus, pregue. Se seu ponto de convergência, se seu ponto de atuação é para pregar no hospital, pregue. Se seu ponto de convergência, se seu ponto de atuação é para pregar no Senado, pregue. Se seu ponto de convergência, se seu ponto de atuação é para pregar na Câmara dos Vereadores, pregue. Se seu ponto de convergência, se seu ponto de atuação é para pregar na Feira Livre, pregue. Então, queridos, é isso que Deus faz. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Então, vamos lá. Versículo 7. Veja como o sonho de Ana era uma idolatria. Versículo 7. E assim como fazia de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Meu Deus
do céu, Ana estava totalmente destabilizada pelo seu sonho de que era ter um varão e um varão homem. Ana, ela não estava preocupada em adorar o Senhor somente. Era uma mulher, como eu repito, era uma mulher direita, era uma mulher exemplar, agora era uma mulher que estava com as emoções dilaceradas, precisava trabalhar nas suas emoções, até que você vai ver que ela mudou de postura. Vamos lá, versículo 18, 17, 18. Eli viu que ela se levantou no espírito e lançou uma palavra profética. Quando ela percebeu, olha, não adianta estar debatendo, batendo boca com Penina, né? Não adianta estar me aborrecendo, amargurada de espírito, chorando, né? Com uma atitude até de ímpia, né? Com Penina. Porque Penina ataca, Penina também não é graça. Porque, queridos, é o seguinte, o diabo, ele vai usar aquilo que ele tem. E você não vai se escandalizar com aquilo que o diabo vai usar daquilo que ele tem. Você vai usar das suas armas espirituais. As suas armas não são carnais, mas sim poderosas de Deus para a destruição da fortaleza. Ana não usou, em primeiro lugar, o escudo da fé, a parada do Espírito. Porque se fosse com Jesus, o que, é que Jesus ia dizer? Olha, diabo. Ele ia falar para a menina, olha, diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, você precisa usar a palavra do Senhor. E Jesus falou isso para você também. Não somente Jesus, mas a autoridade que Jesus nos deu. Né? Veja versículo 19 e versículo 20. Vamos lá, queridos. Diz assim: E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e vieram à sua casa, a Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Perceba que ela teve uma atitude de adoração. Versículo 17 e 18. Né? Então respondeu ali e disse: Vai em paz, teu Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ele: Ache tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Perceba o que foi que ela fez. Ela adorou ao Senhor. Ela bendizeu ao Senhor. Ela começou a adorar o Senhor. Né? Ela não estava mais com aquele espírito de amargura, com aquele espírito de trevas, com aquele espírito até mesmo de lamúria, de comiseração. Né? Ela adorou ao Senhor. Né? E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. É interessante que quando ela chegou no templo, o profeta Eli, que era outro que não tinha visão espiritual, mas pelo menos foi um homem digno de lançar uma palavra profética, e ele falou o seguinte: até quando estarás tu embriagadas? Aparta de ti o teu vinho, porque Eli pensou que Ana andava embriagada. Porque imagine você, uma mulher andar no templo todo dia derramando as lágrimas. Ah, porque não tem um filho, porque não tem um filho, porque não tem um filho. E só que ela não falava com essas palavras, mas ela chorava. E a amargura dela era muito grande, a amargura de Ana. Queridos, Ana foi tomada de uma amargura muito grande. É por isso que a Bíblia fala que você precisa lançar suas ansiedades diante de Deus. Né? E o que foi que ela fez? Quando ela falou: Senhor meu, eu não sou mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhais, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ali: Vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Então, Ana, ela reconheceu que ela estava aflita de espírito. Né? Interessante que a certa hora Elcana chegou para ela e falou: Mas Ana, é o seguinte, você é a mulher que eu amo. Você é muito melhor do que 1000 filhos que o Senhor me desse. Só que Ana, ela não entendeu isso. Não entendeu. Né? Realmente, quando ela sacrificou, quando ela colocou
diante do Senhor, ela fez o voto, ela adorou, ela sacrificou, porque no versículo 11 ela apenas fez o voto, né? E ela já entregou ali no seu coração. Começou a mudança de Ana ali, quando ela fez o voto, entregou esse desejo absurdo, ardente, porém legal. É um desejo legal, bom. Se não fosse legal, Deus não atendia. Um desejo maravilhoso. Mas, queridos, por mínimo que seja, você tem que entregar tudo a Deus. Por mínimo que seja. Perceba bem, escreva aí. Por mínimo que seja, você tem que entregar tudo a Deus. Porque às vezes a pessoa ela quer um casamento, ela quer um cargo na igreja, ela quer. Eu falo de coisas ilegais, queridos, você já nasce morto, ou seja, não tem nem como prosperar. A gente não fala nem disso, né? Isso já é coisa do diabo. Então eu falo das coisas legais que você também tem que entregar a Deus, colocar diante de Deus para que Deus venha dar uma direção. Porque a Bíblia fala que aonde você coloca o seu tesouro, você coloca o seu coração. Aonde você coloca o seu coração, você coloca o seu tesouro. Entendeu? Então, pessoas colocam cargos, pessoas colocam profissões, pessoas colocam status, né? Pessoas colocam o que você colocar na frente de Deus se torna uma idolatria. E o problema de Ana era o seguinte, que Ana fez dessa situação uma idolatria. Ana teve que sacrificar literalmente essa idolatria. E é tanto que você vê que no versículo 19, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e adoravam perante o Senhor, e adoraram perante o Senhor, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram a sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, né, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Então, Elcana, Elcana e Ana, né, tiveram aqueles momentos de amor, né, e foi aonde que nasceu Samuel, que foi um dos homens mais tremendos que a Bíblia já teve. Não perfeito, Samuel não foi um homem perfeito, mas foi um homem tremendo, né? Isso sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, chamou seu nome Samuel, porque dizia a ela: eu tenho pedido ao Senhor. E sucedeu aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, a sacrificar o Senhor, e o sacrifício anual, e assim cumpriu o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Meu Deus do céu. Rapaz, é forte, viu? Esse é forte. Porém, Ana não subiu, e Elcana, seu marido, lhe disse: faze o que é bom te parecer teus olhos, fica até que eu o desmames. Tão somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros, uma erva de farinha e um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança. E degoraram um bezerro, e assim trouxeram o menino ali. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve contigo para orar ao Senhor. Versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Ela deu testemunho e ela confirmou a oferta. E ela fez aquilo. É porque a questão dela, que muitos não pregam, é o seguinte: que ela teve Samuel. Só que ela fez um voto no capítulo 11 que ele queria entregar Samuel para o Senhor, literalmente. Naquele tempo existiam as pessoas que literalmente, desde pequeno, trabalhavam na casa do Senhor, né? Era literalmente, o menino era formado, o menino já tinha uma história para servir ao Senhor. E assim foi com Samuel. Pelo que também o Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. Até ali, que era um cara meio bruto na época, né? Adorou o Senhor. Ele viu, foi tão forte que ele adorou o Senhor. E Ana, ela entregou ao Senhor, o menino ao Senhor, e depois ela foi contemplada, queridos, com 7 filhos. 7 filhos. Capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: não multiplique as palavras altíssimas e altivas, nem saiam coisas acima, altivez, nem saiam coisas da boca, porque o Senhor é Deus de sabedoria, por eles são balanças da balança. Né? Aí você vai ver versículo 5: os fartos
se alugaram por pão e cearam os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, que tinha muitos filhos, enfraqueceu. Então, Ana, que não tinha, era estéril, teve 7 filhos, depois que ela entregou Samuel. Ela pegou Samuel, teve Samuel, ajeitou Samuel, num período do desmame, provavelmente depois de um ano, era feliz da vida. Ela pegou Samuel, menino, juntamente com Eucana, foi no templo, apresentou Samuel a Eli. Eli pegou Samuel, levantou para cima e proferiu palavras de gratidão, louvor, salmos e canto espiritual. Eli que se gloriou, né? Ali glorificou a Deus melhor e apresentou Samuel. O desejo de Ana já tinha sido cumprido. Ela falou e ela disse, ela cumpriu. Ela pegou o menino e entregou ao Senhor. Aí no versículo 5, Deus deu 7 filhos a Ana. Ei, querido, quando você entrega a Deus, Deus vai te dar, nem, não é em dobro não, vai te dar mais do que o dobro, vai te dar mais que abundante. Vai te dar 7 vezes mais quando você entrega ao Senhor. Quando você entrega ao Senhor, quando você não retém para si, Deus vai te fazer prosperar. Foi isso que Ana fez. Ana estava amargurada, Ana estava decepcionada, como você viu no início da mensagem. Ana estava triste, abatida. Ana só vivia no templo. E eu falo de uma mulher de Deus, estou falando de uma grande mulher de Deus. Uma mulher, como diz o outro, da prateleira de cima. Só que ela tinha esse calcanhar de Aquiles, que era pequeno, não no seu caráter, mas podemos dizer assim, na sua vida, que ela precisava voltar para reconectar, para poder trabalhar. E quando ela trabalhou nisso, querido, as coisas fluíram. Quem foi Samuel? Samuel foi um cara que Deus falava face a face, tete a tete. Deus falava com Samuel, Samuel é o seguinte, eu vou ungir o primeiro rei, tá? Você que vai ungir. Samuel ungiu os reis de Israel, era um homem que ungia o rei de Israel, era um homem que Deus falava, olha, diga esse daí que esse daí acabou o reinado dele. Era um homem que Deus falava de uma forma brilhante, foi um homem que teve um papel fundamental em Israel. Foi um homem que teve um papel tremendo em Israel. Foi um homem que você não encontra da parte dele uma ação contestadora. Né? Claro que não foi um homem perfeito, não foi um homem perfeito. Porém, foi um homem que deixou um legado muito grande. Interessante que Samuel, ele foi quem ungiu Saul, foi quem ungiu Davi, né? Foi também que tirou o sacerdócio, né, o reinado de Saul, enfim, e Deus falava literalmente com ele, literalmente com ele. Era um homem que decidia guerras, era um homem que Davi se consultava, era um homem que Saul, Davi tinha um respeito, uma admiração tremenda. E olha que Saul e Davi, não na parte de Davi, mas na parte de Saul, eram inimigos, né? Saul que tinha Davi como inimigo, porque vou pregar aqui depois sobre isso, o maior amigo de Saul foi Davi, só que Davi não entendia isso. Porque Saul vivia em uma burrice e cegueira espiritual. Era tão burro que não conseguia ver que o maior amigo dele era aquele a qual ele, não o outro, tinha como inimigo. Mas isso é o que? Burrice espiritual. Isso aí nós vamos ver depois. Então, Davi, Ana, ela foi e gerou Samuel, que serviu no templo, cresceu, passou a sua adolescência, se casou também. Samuel se casou, teve filhos, porque você viu que o sumo sacerdote ou o sacerdote naquele tempo poderia ter filhos, né? E foi um homem exemplar até então. Não digo perfeito. Se você for olhar a história de Samuel, claro que ele poderia agir de uma forma mais contundente em alguns aspectos, mas enquanto o seu caráter, ele foi um homem de uma conduta ilibada e de notável presença divina em relação aos conceitos de Israel. Então foi um homem realmente tremendo, um homem cheio do Espírito Santo. E foi um homem que ungiu Davi e ungiu Saul. Então valeu
pena, valeu o propósito de Ana de ter entregado a si mesmo o seu sonho para que Deus viesse cuidar. Quando você entrega o seu sonho a Deus, querido, você dá aval a Deus para Deus trabalhar. Quando você entrega aquilo que você quer a Deus, seja o que for, Deus trabalha. Quantas coisas eu entreguei na mão de Deus, que eu retive, e quando entreguei a Deus, fluiu. E assim tem que ser na sua vida. Entregue a Deus, lance os seus cuidados diante de Deus, descanse em Deus, peça em Deus orientação. É isso mesmo. Quando você descansa em Deus, querido, eu ouvi uma música de um poeta cristão que fala o seguinte: descansar é trabalhar. Descansar no Senhor é trabalhar no Senhor. Porque quando você age nas suas próprias forças, acontece como aconteceu com Ana. Ela fica amargurada no espírito. Mas quando ela entregou o seu trabalho, e o seu trabalho foi descansar, pedir a Deus que Deus intervesse e colocar tudo nas mãos de Deus, Deus realizou um grande milagre. E eu declaro que vai ter grandes milagres na sua vida, vai ter grandes milagres na sua casa. Que o Espírito Santo trabalhe e mostre a você o que é que você precisa entregar a Deus. Ore ao Senhor, passe um momento a sós com Deus, que Deus vai te revelar. E que essa mensagem poderosa venha abençoar o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. E não se esqueça que o maior presente de Deus é a presença dele na sua vida. Um forte abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.